Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à casa do meu TCC Tá On, para falar de enfermagem, falar de ciência, falar de TCC. E hoje um tema muito legal. Terminei o meu projeto e agora? O que eu faço? Você já sabe, meu nome é Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o seu TCC do tema aprovação sem depender de orientador. Cara, como é que esse tema aqui pode te ajudar a fazer o TCC sem orientador? Eu vou te falar agora. Primeiro ponto, eu falei isso na live de quinta-feira passada, que é a diferença de projeto e TCC. Se você souber disso, vai te ajudar bastante para você caminhar. Então assim, galera, falei, o projeto de pesquisa, ele é o seu plano. O projeto de pesquisa é o seu plano. Você ainda não colocou a mão na massa, mas você já está pesquisando, você está fazendo, trabalhando a parte intelectual, está planejando fazer sua pesquisa. Tá? Já expliquei por que tem que fazer um projeto de pesquisa. Mas o planejamento é fundamental. Pô, tá pensando aqui naquela série do Netflix, A Casa de Papel. Pô, o cara para fazer um roubo fez um planejamento de meses. Você para fazer uma pesquisa científica, para terminar sua graduação com chave de ouro, não vai fazer um planejamento? Sim, precisa fazer um planejamento. E o TCC é a parte prática. O TCC é a parte prática. É onde você vai, de fato, colocar a mão na massa, coletar dados, analisar e discutir e depois redigir, então, as suas considerações finais. Dependendo do projeto, o TCC tem um encaminhamento diferente. Se o seu projeto propor uma revisão de literatura, você vai coletar dados na literatura, né? Como, por exemplo, uma revisão integrativa, uma revisão sistemática. Se o seu projeto prevê dados, a coleta de dados no campo, como, por exemplo, um hospital, uma unidade básica de saúde, então o seu TCC vai tomar um outro rumo. Então percebam como o projeto ele dá direcionamento para a sua pesquisa. Você não começou a pesquisar de fato, na prática, mas já está planejando a sua pesquisa. Beleza, galera? Vamos passar aqui então. Então, qual é a do TCC? E aí muita gente fica com a cabeça bugada, né? Não consegue escrever a primeira linha porque não entende. Abre o Word e começa a escrever desesperadamente sem saber o que está fazendo. Então, qual é desse cara chamado TCC? Então, para você fazer o TCC sem precisar de orientador, na verdade não é que o orientador ele é dispensável, não estou falando isso. Estou falando que você vai passar de uma condição de dependente a uma condição de ser autônomo. Você pode ditar as regras do seu TCC e o seu orientador ser um revisor do seu trabalho, tá certo? Então, quando você entende a lógica, entende o que está fazendo, né? Quando você entende o manual de instruções de uma coisa, aquela ação ela fica mais fluida, beleza? Então, em linhas gerais, o que quer um TCC? Como é que o que propõe um TCC? O TCC propõe sair de um cenário A para um cenário B. O cenário A é um problema e o cenário B é o objetivo. O objetivo é responder o problema, tá certo? Esse aqui, então, em linhas gerais, é a lógica de um TCC. Tá, Thiago, beleza, então. Então, basta eu descobrir um problema e um objetivo e tá tudo resolvido? Boa parte dele, tá? Então, a essência do TCC é você responder um problema, tá certo? Agora, existem etapas, passos que você deve seguir e obedecer para que isso seja atingido. Lembrando aqui, eu já falei isso aqui 1 zilhão de vezes, mas sempre é bom lembrar,
Uma pesquisa científica precisa de um método, tá certo? A ciência, cara, ela é o São Tomé. Ela só acredita vendo. Então, para você responder o seu problema e chegar no objetivo, você precisa matar a cobra, mostrar ela morta e mostrar o pau do lado. Como é que faz isso? Através de um método que seja claro e que alguém possa ler o seu trabalho e possa reproduzir o seu estudo. Show de bola? Então, em essência, é isso. Então, vamos lá. Partiu o TCC? Então, olha só. Cara, esse aqui é um conteúdo que, se você prestar bastante atenção, você consegue caminhar muito no seu trabalho de conclusão de curso. Lembrando que esse conteúdo aqui é uma prévia do lançamento do curso do meu TCC Taon, que vai acontecer já já. Então, percebam que pelo conteúdo gratuito você já consegue caminhar muito no seu trabalho de conclusão de curso. Vamos lá então, galera. Então, primeiro você precisa escolher um tema, né? Claro, precisa escolher um tema. E aí o clichê, ele é sempre importante, né? Um tema que você goste, um tema que te dê satisfação, que te dê tesão de aprender e de aprofundar o conhecimento. Tem? Beleza. Não tem? Tá na hora de procurar. Uma situação que você vivenciou no estágio acadêmico, com algum setor, algum profissional, algum paciente, algo te chamou a atenção? Pode sair daí o seu tema. Depois, faça uma pergunta de partida relacionada a esse tema. Cara, pode ser a pergunta mais banal no início, tá certo? Tem um conteúdo no canal ensinando a fazer a sua pergunta de partida. A pergunta de partida vai dar rumo, vai dar norte, vai dar sentido para a próxima etapa, ó, que é a revisão de literatura. Então, o que eu quero com a revisão de literatura? Né? Tem muita gente que sai procurando artigos, lê dezenas, muitos artigos e não acaba encontrando nada. Né? É o que a gente chama de guludice livresca. Então, para você sair fora disso, faça uma pergunta de partida, né? Utilize as ferramentas de busca na internet que eu já ensinei também, e isso vai dar direcionamento e vai fazer você ganhar tempo. Fazendo a revisão de literatura, que eu chamo de estado da arte, é onde você vai mapear a produção acadêmica relacionada ao seu tema. Tudo isso para quê, pessoal? Porque eu preciso achar um problema, tá? O tema é uma coisa que você gosta. O problema é uma coisa que você não gosta dentro daquilo que você gosta. É como se fosse um relacionamento, né? A gente começa o relacionamento, no início é mil maravilhas, né? Meu amor pra cá, meu amor pra lá. Conhecendo a pessoa mais a fundo, eu começo a encontrar problemas, tá certo? Todo mundo tem problemas, é só uma brincadeira. É uma sacada que a gente dá aqui para fazer um link com esse tema e com esse problema. Então, aprofundando o conhecimento no tema, você vai começar a encontrar problemas de várias óticas diferentes, tá certo? Escolha uma que a gente chama de problemática. Percebam vocês que eu coloquei um asterisco aqui na introdução, tá certo? Sabe por quê, galera? Porque você não vai conseguir fazer o TCC ou qualquer outro trabalho científico se você não tiver, ó, a introdução bem delineada, tá? Então, ó, tem aquele ditado, não sabe brincar, não desce pro play? Aqui é a mesma coisa. Não vai fazer uma introdução bem delineada e bem definida, não vai conseguir sair do lugar, a cabeça vai ficar bugando e você vai ficar, ó, travado. Então você precisa definir um problema para o seu tema, precisa definir uma hipótese, que é uma linha de investigação que você supõe. Então a hipótese é uma resposta suposta e provisória para o seu problema de pesquisa. Precisa definir um objetivo, o objetivo então é responder o problema de pesquisa, e precisa definir uma justificativa que seja relevante. Poxa, então para eu responder um problema de pesquisa, esse problema precisa ser relevante, né? E como é que esse problema, eu argumento que ele é relevante? Quando ele avança no conhecimento científico, quando ele avança em prol da sociedade,
ou quando ele avança no sentido de melhoria de uma instituição ou de um setor, tá? Não precisa ser os três juntos, ou um ou outro, beleza? Então você precisa definir problema, objetivo, hipótese e justificativa. Lembrando que isso aqui, essa etapa aqui, você já pensou nela lá no projeto de pesquisa. Lá no projeto isso aqui já está definido. Então você apenas confirma aquilo que você já planejou. Percebam como um projeto, ele ajuda você, ó, a fazer a base do seu TCC? Isso aqui é fundamental, tá, galera? Quando você faz isso aqui, você percebe que o desdobramento do pensamento, ele é automático, ele segue uma sequência lógica e aí fica mais fácil de você se situar. Depois de você definir problema, hipótese, objetivo e justificativa, está na hora de você fazer isso aqui, ó, a metodologia. Isso quer dizer, ó, qual é a receita que você definiu, que você elaborou para atingir o seu objetivo, para responder o seu problema de pesquisa, tá certo? Então você precisa de um método, precisa de uma receita. Lembrando que uma metodologia bem definida conta muito, mas muito ponto para avaliação na banca, beleza? Tem um conteúdo também explicando a você qual é a importância de uma metodologia bem definida e como realizar, tá certo? Lá no nosso canal eu vou deixar a descrição, o link na descrição desse vídeo também. Depois você parte para a coleta de dados, aqui ó, execução da coleta de dados que você propôs na metodologia. E eu vou voltar aqui em outro ponto, a metodologia também já foi definida lá no projeto de pesquisa. Então você já pensou em um problema de pesquisa, se aquele problema ele pode ser respondido com uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, se ele pode ser respondido através de um método estatístico ou de um método que envolve conceitos, se ele pode ser respondido através de um questionário, de uma entrevista, tá certo? Tudo isso pensado aqui na metodologia antes de você propriamente executar a coleta dos dados. Depois, então, você vai analisar e interpretar os dados, não é isso? O sujeito e o objeto, a relação entre eles ocorre através da análise e da interpretação dos dados. E por fim, conclusão, né? Você precisa dizer se a sua hipótese foi respondida ou não, tá? Se a sua hipótese é respondida, então aquela afirmação ganha status de científico. Então é assim que funciona. Você vai fazer um tema, vai propor uma pergunta de partida, vai buscar a bagagem teórica na literatura para aprofundar o conhecimento, para aí definir problema, objetivo, hipótese, justificativa, vai montar a sua metodologia, coletar os dados, analisar e fazer a conclusão ou as considerações finais. Quer dizer, o seu objetivo foi alcançado? Sim ou não? Galera, é só isso. É simples? É, mas não é fácil. É a mesma coisa de correr uma maratona, né? Correr uma maratona é simples? É, basta correr 42 quilômetros. Mas não é fácil correr 42 quilômetros. Então, ó, estou te passando aqui qual é a essência. Qual é a do TCC? É essa daqui, galera. Se vocês tiverem em mente isso aqui, isso já clareia, dá uma luz no fim do túnel demais. Então, expliquei para você qual é a essência do TCC, qual é a de um trabalho acadêmico. E agora eu vou te mostrar qual é a estrutura do TCC. Juntando as duas, o seu pensamento fica mais fluido, tá certo? Você não vai ficar travado quando fizer o seu TCC. Tá, Tiago? Você me explicou qual é a essência do TCC, qual é o raciocínio. Mas como é que eu estruturo tudo isso? Te mostro agora, tá? A estrutura do TCC, ela possui 3 elementos, está dividida em 3 elementos. Elementos
pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais são aqueles que dão identificação ao seu trabalho. Os elementos textuais vão moldar o conteúdo do trabalho propriamente dito. E os elementos pós-textuais, eles vão completar o seu trabalho, tá certo? Vou explicar cada um aqui para vocês. Então, ó, se você puder já pegar abrir um documento do Word, já deixa tudo separado da estrutura do trabalho, galera. Facilita muito para a gente poder dar direcionamento no nosso TCC. Então aqui, ó, quais são os elementos pré-textuais? E olha, lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Isso aqui eu estou seguindo a norma da ABNT, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você precisa consultar o manual de normas da sua instituição, tá certo? Porque a ABNT, ela propõe parâmetros, tá certo? Mas as instituições podem seguir à risca ou não. Então, consulte o manual da sua instituição. Mas, em linhas gerais, o que você deve colocar no seu trabalho como elementos pré-textuais são esses aqui. Capa, e eu coloquei sublinhado em vermelho aqueles itens que são obrigatórios no seu trabalho. E respeitá-los também vai aumentar a sua nota no TCC com a banca. Capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe não são obrigatórios. Mas você não vai fazer uma dedicatória para alguém que te ajudou ao TCC, te ajudou a fazer, não vai agradecer e não vai deixar um trecho de uma autora, de alguma obra que te marcou nesse percurso, embora não sejam obrigatórios, é de bom tom que eles estejam no seu TCC. Você deve incluir o resumo na língua vernácula e o resumo em língua estrangeira, importantíssimo. Listas, né? Listas de ilustrações, cada um item separado, tá? Lista de tabelas, lista de abreviaturas e lista de símbolos, tá certo? Embora sejam elementos também facultativos, isso facilita muito o leitor a encontrar uma tabela, um símbolo, uma abreviatura que esteja no meio do texto e ele, naquele momento, não sabe o que significa e ele precisa consultar. Ao invés dele ficar folheando, tem uma parte só para isso que facilita muito o entendimento do leitor. E por fim o sumário, né? Então outro elemento obrigatório importantíssimo. Então como elementos pré-textuais antes do conteúdo são esses. Os elementos textuais, e aqui então eles vão compor o conteúdo do seu trabalho propriamente dito. Beleza? Então olha só, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A norma não põe aqui dessa forma, isso é um grifo meu, mas eu acho que pode te ajudar bastante se você raciocinar assim. Na introdução, ó, você tem problema, hipótese, objetivo e justificativo. Lembrando mais uma vez que esses elementos já foram pensados no seu projeto de pesquisa. Por isso que novamente, um projeto de pesquisa bem delineado é o primeiro passo para você fazer um TCC de sucesso. Depois, no desenvolvimento do seu TCC, o que deve constar? O referencial teórico, a metodologia, tá? E a metodologia pode... cada autor tem uma forma de colocar, mas eu prefiro colocar em tópicos. Então você pode colocar o desenho do estudo, o cenário, a seleção ou amostragem, a coleta de dados, a operacionalização da coleta de dados, a análise dos dados, claro, e os aspectos éticos, se o seu TCC envolver seres humanos em sua pesquisa.
Depois, os resultados e discussão e, por fim, a conclusão. Tá? São os elementos que devem constar nos elementos textuais do seu TCC. E já os elementos pós-textuais vão completar o seu trabalho, né? Como elemento obrigatório, nós temos as referências. As referências são as fontes que você efetivamente citou no seu texto, tá certo? Você precisa citar a fonte para ela aparecer nas referências. Quais foram os autores que você pesquisou para fazer o seu TCC? Eles devem constar nas referências. Além disso, o glossário, o apêndice e o anexo, tá certo? O apêndice e o anexo são mais comuns. O apêndice são aqueles documentos, aquela seção de documentos que é elaborado pelo autor, como por exemplo o roteiro de uma entrevista. E o anexo são documentos que não são elaborados pelo autor, como por exemplo a carta de aceite no comitê de ética. Galera, então nesse conteúdo aqui eu te expliquei qual é a essência de um TCC e qual é a estrutura de um TCC. Dois conteúdos que juntos podem te ajudar a fazer o seu TCC sem depender de orientador. E você, me conta aqui, já está fazendo o seu TCC ou vai começar? Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com um amigo e curtir o vídeo para que mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!